Então, aqui, os países, né, cujo idioma oficial é o espanhol. Depois, nós falamos sobre a linguística textual, que nasceu na Alemanha, na década de 60, e essa linguística, ela põe como ênfase o estudo da língua, língua portuguesa, língua espanhola, qualquer tipo de língua, através do texto, que antes a gente estudava através de palavras, através de frases. Então, com essa linguística, o estudo da língua passou a ser através de textos escritos, que é bem mais completo o texto. O conceito de texto, né? Aí as características de um texto, texto literário e texto não literário, os tipos e gêneros textuais. Fiquem bem ligados nisso aí para vocês conseguirem fazer a prova do Enem com bastante rapidez, né, nas questões, porque você lê aquele texto que aparece em língua portuguesa, um texto enorme. Você já tem que saber ali qual é o gênero e qual é o tipo textual, para você poder interpretar, né, e poder compreender o texto, certo? Então, o gênero textual, eu já falei para vocês que é mais amplo, né? Gênero textual é romance, tira, né? Fábulas, diário, poemas, são gêneros textuais. E os tipos textuais se resumem em 5, né, que eu coloquei aqui para vocês. O narrativo, que tem a intenção de narrar, né? Informativo. Descritivo, né? Expositivo, dissertativo e injuntivo. Se vocês tiverem a consciência do que é gênero textual e tipo textual, vocês vão ter mais facilidade de acertar as questões do Enem, tá bom? Tipos textuais, eu coloquei aqui, olha, estão relacionados com a estrutura do texto, como está estruturado o texto. Gêneros textuais, eles transmitem a mensagem ao interlocutor de forma efetiva, foco na função comunicativa, interativa e não nos aspectos estrutura do texto. Então, o gênero ele é bem mais amplo, tá? Bem mais amplo. Ele está focado nas pessoas do discurso, né? No locutor e no interlocutor, né? O emissor e receptor da mensagem. Gêneros textuais aqui. E dentro do gênero textual, sempre vem um tipo textual dentro. Vem um narrativo, vem um expositivo, tem um descritivo, o injuntivo, aquele que instrui, né, que ensina você a fazer algo. Gêneros textuais podem ser os argumentativos, né, aquele que você defende uma ideia, uma opinião, por exemplo, né, um artigo de opinião, uma redação, quando você faz sua redação, você está defendendo ali uma ideia, então é um tipo argumentativo. E aqui coesão e coerência, né? Coesão são aqueles elementos, quando você escreve, aqueles elementos que faz aquela conexão entre as frases e orações. Mas, porém, contudo, todavia. Então, esses conectivos vocês não podem deixar de utilizar quando estão escrevendo, aqueles que tornam o seu texto mais coeso. E a coerência é aquele nexo que tem entre um parágrafo e outro, entre a conclusão e o desenvolvimento, e entre a conclusão, aquela coerência, né? Aqui, por exemplo, ele estava doente, por isso, olha, por isso não foi à aula. Se você colocar um conectivo diferente, essa coesão já fica prejudicada, essa coerência e coesão. Significado de coesão, aqui está em espanhol, mas vocês leem muito, muito bem. Coerência e os falsos cognatos, né? Falsos cognatos são aqueles que às vezes são escritos da mesma maneira, né? Da mesma forma, são escritos da mesma forma em português e em espanhol, mas significa uma coisa diferente. Por exemplo, abonar, né? Significa abonar em espanhol, em português pagar, né?
Apelido significa o sobrenome em português. E para nós, apelido tem outro significado, né? Então, vocês leem isso aqui direitinho sobre falsos cognatos, que às vezes são cobrados também em algumas questões de Enem. E aqui a gente termina, tá? O primeiro slide que foi da semana passada, revisão. Eu vou passar agora o slide da aula de hoje. Aqui, dia 3, né? Lenguaje informal y formal, tú y usted, saludos y despedidas, días de la semana, meses del año, las estaciones del año, gramática, verbos haber, estar, tener. Como escrever uma tarjeta postal, é uma tarefa que vocês estão fazendo, né? A música Buscando Visa para um Sonho, las horas, numerales cardinales de 0 a 30. Aí vocês fizeram a tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, desse início, né, do segundo bimestre. Aqui, saludos e despedidas, né? Como te llamas, como se llama a parte informal e parte formal, né? Formal, quando você está tratando com uma pessoa de maior idade ou com uma autoridade. Informal, quando vocês estão num diálogo entre amigos, entre conhecidos. Aqui, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, né? Forma de saludar. Aqui, linguagem informal, linguagem formal. Formal, quando se utiliza usted. Usted significa o senhor, tá? Motivo de respeito. E linguagem informal, quando se utiliza tu. Como estás tu? De onde eres tu? Quantos anos tienes tu? Então, com uma pessoa de maior idade ou uma pessoa de maior autoridade, nós não podemos utilizar esse tu. Então, tu é quando tem mais intimidade, que o tu é o você em português. Aqui, Mas, Luzia, professor, sim, não pode perguntar só tiene quantos anos, não? aqui, quantos anos, aqui a questão é tua. Quantos anos tiene? Tiene usted. E tienes tu, tá? O verbo tener, ele é conjugado. Com o tu é tienes. E com usted, tiene. Quantos anos tiene? Então, eu estou utilizando usted. Quando eu digo quantos anos tienes, com S no final, eu utilizo tu. Aqui embaixo. Ok? Entendido? Ok, positivo. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, né? Esses dias da semana, eles fazem alusão aos planetas, né? Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e ao satélite Lua. Eles fazem alusão, porque são derivados das palavras em latim, é a língua mãe. Los meses y estaciones del año, né? Primavera, verano, otoño, invierno, y aquí marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, fevereiro, março. Então, são os meses do ano e aqui as estações. Aqui no Brasil nós temos apenas, aliás, na região norte, apenas a estação inverno e verão, né? Aí, utilizando o verbo haber, que significa existir, tá? Existência. Hay, aqui, conjuga em terceira pessoa, hay, existência. E o verbo estar, que é para localização, aqui, localizar. Eu estou aqui, né? Verbo estar para localização. E o verbo tener, com sentido de posse, né? De possuir. Por exemplo, tenho 10 anos, então vai utilizar tengo, né?
Alguns de vocês colocaram naquele relato sobre a quarentena, eu tenho estado. Então, em espanhol, não se utiliza eu tenho estado. Esse verbo ele não é utilizado como auxiliar. Eu he estado. Utilizar o verbo haver aí. Ok? Em português, nós utilizamos eu tenho estado, eu tive estado. Né? Mas em espanhol, não utilizamos o verbo ter como auxiliar. E aqui, haber e tener, né? Haber, sentido de existência, né? De existir. Hay 20 alumnos en la clase de hoy. Sentido de existir, tá? Você vai sempre utilizar o verbo haber. Tener, você vai sempre utilizar no sentido de posse, né? De possuir. Mi amigo tiene un libro nuevo. Meu amigo possui, ó, sentido de possuir, ele possui um livro novo. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos. E aqui é uma das tarefas que está lá no livro, na apostila de vocês, que é para utilizar o verbo haber, hay, donde está, verbo estar, e que tiene, o verbo tener. É uma parte que tem lá na apostila de vocês. Eu trouxe um exemplo aqui para deixar claro. Missa para um sonho, né? Esse aqui é uma letra que fala sobre pessoas que estão em uma grande fila esperando um visto para ir para outros países, né? Para outros países, para trabalhar, né? O Juan Luiz Guerra, ele é da América Central e ele visa sempre sair. Aqui na América Central, muitos saem para os Estados Unidos e eles enfrentam uma grande fila para pegar um visto, né? De viagem e às vezes não dá certo. Então, como se diz las horas em espanhol? Las horas, aqui, ó, quando é 9 em ponto, se diz las 9 em ponto. Quando é 9h15, aqui, olha, eles têm como uma matemática aqui, ó, 15 minutos, 1/4 de hora. Então, aqui, las 9:15, esse quarto quer dizer 1/4 da hora, tá? Dividindo aqui em 4 partes, então seria 1/4. E aqui, las 9:30, né? Quando é 9:30. Quando Mas, faltam. professor, Sim, pode perguntar. também não se fala que nem um português. Só é dessa forma ou também tem outra forma de falar que nem um português? 9h40, 9h30? Sim, você pode dizer também 9:40, mas se vocês vão à fronteira, vão ao Peru, à Bolívia, vocês vão encontrar sempre essa forma de falta 10 minutos, falta 1/4 de horas. Então, vocês vão encontrar essa forma muito, tá? Se vocês vão mais adiante, em Lima, aí vocês vão encontrar muito mais essa forma aqui, olha. Eu estou explicando para vocês. Aí na fronteira, não, você encontra essas 2 formas, porque o português está muito inserido aí. Eles falam, na Bolívia, no Peru, eles falam, conseguem falar o português e entender muito bem. Mas quando você chega mais adiante, em Cusco, em Lima, no Peru, eles não entendem nada do português. Se você disser assim que falta 10 minutos para as 10, falta 5 minutos, eles não vão entender. Agora, se você fala, falta 1/4 de hora, já sabe que são 15 minutos. Ok? Ok. Los numerales cardinales de 0 a 30. Aqui, 1, 1 e 1. Utiliza 1 abreviado aqui, ó, quando estamos antes de um substantivo masculino, por exemplo, um ano, né? Nós não podemos dizer uno año, porque está antes de um substantivo masculino. Aí aqui, desde o 16, né? 16 hasta 19 se escreve juntos, né? 16, 17, 18, 19 e 20. E aqui também de 21 até 29 se escreve junto, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
27, 28, 29 e 30. Certo? Na próxima aula, que é dia 17, eu vou ensinar para vocês como é que se escreve de 30 para frente. Então, a partir de 30, 31, você já separa isso aqui, 31, já separado, com la Y, né? 31, separado. 41, 42, já são separados. Isso é conteúdo da próxima aula. Aqui, o contexto da canção, né? Essa canção que eu falei para vocês, ela fala sempre da imigração, né? Olha, enorme fila, né, para conseguir um visto para ir aos Estados Unidos, né? Essa questão da imigração, que é muito falada em todo mundo. Visa é um visto? É um visto, exatamente, um visto, certo? Porque se você vai para outro país com passaporte, você não pode trabalhar. Você pode estudar e pode ir como turista, mas você não pode trabalhar. Se Nem um você, tira na alfândega? se você quer trabalhar, então você tem que ter um visto, né? Tem que viajar com um visto de trabalho, certo? Positivo. Aqui a tarefa também foi aquela apostila que vocês fizeram. A tarefa 2, essa tarjeta postal. Então, eu queria que todos revisassem lá, se já enviaram bem direitinho. Olha, pode colocar uma foto, quem quiser, e escrever um pequeno texto aqui. Eu coloquei aqui esse template, né, esse modelo para vocês seguirem. Se quem quiser pode fazer de outra forma, mas esse é um modelo bem bacana. Tarefa 3, que é fazer o resumo, né, de todos os conteúdos desses slides, que está lá na plataforma em PDF, né, o gênero textual aqui, o resumo. E escrevi um pequeno texto utilizando os verbos haber e tener. Né? Utiliza de forma correta o verbo haber e do verbo tener, relatando situações do cotidiano. Haber em sentido de existir, tener sentido de possessão, né, de possuir. Gênero textual diário pode ser um diário ou pode ser um relato também. Vocês vão escolher. Tipo textual descritivo ou também pode ser narrativo. Vocês vão escolher o tipo, pode ser descritivo, né? Vocês vão descrever o que aconteceu no dia a dia, utilizando o verbo haber, tener, ou pode ser narrativo, vocês podem escrever um relato, o que aconteceu com vocês, né? Durante esses estudos, né? Vocês vão ter uma semana, essa semana todinha sem aula, né? Essa semana que inicia segunda-feira, sem aula, então vocês podem escrever sobre essa semana. E aqui, graças, e concluímos a nossa atividade de hoje, a nossa apresentação de hoje. Agora eu abro para vocês, se quiserem fazer perguntas, certo? Se quiserem fazer perguntas sobre as atividades, se quiserem relatar, pode ser aqui no chat também, pode relatar alguma Ô, professor, o senhor dificuldade. pode ver se minhas atividades já foram aí para o senhor? Tá, deixa eu olhar aqui.